fez um tratamento e que isso contribuiu muito para o mental dele, que não estava bom. Queria que você falasse sobre essa questão também do mental do Neymar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bigato, eu há pelo menos 25 anos eu defendo que os clubes tenham um departamento de psicologia. Quando eu falo departamento de psicologia, não é aquela psicologia de resultados, não é aquela coisa para formar mentalidade vencedora, para ser uma máquina de conquistar títulos, não é. Era muito comum nos anos 90 você ouvir inteligência emocional e aquele discurso de coach, blá blá blá, que... Enfim, eu respeito, mas eu tenho, sabe, as minhas dúvidas sobre o efeito, que é totalmente diferente de um trabalho voltado para que o cara olhe para dentro, para suas limitações, para suas crenças e para, de repente, ter uma força mental para lutar com tudo isso que envolve futebol. Me chama a atenção que um jogador como o Neymar, de 33 anos, só tem acesso à terapia agora. Mas que bom, antes tarde do que nunca, porque terapia é fundamental para qualquer pessoa em qualquer setor de atividade. Não é sobre uma máquina de ganhar títulos, para ter uma mentalidade vencedora. Claro, isso pode até ser uma consequência, mas fazer com que você olhe para dentro, para que você perceba as suas limitações, para que você perceba o seu comportamento e, a partir daí, lidar com as coisas de uma maneira mais saudável. Então, eu ia até destacar isso, que bom que você perguntou, porque talvez essa tenha sido a maior tirada do Neymar. Reconhecer que de repente ele podia ter uma ajuda psicológica e o trabalho com um terapeuta é fundamental para você manter a saúde mental. E até o comportamento dele nos últimos jogos mudou bastante dentro de campo, né? Ele jogou muito mais pro time do que carregando a bola, tentando resolver tudo sozinho. E para você entender alguns gatilhos, o que é ego, o que é vaidade, o que é medo, o que é soberba, o que é prepotência. A gente às vezes tem que olhar para dentro de uma maneira muito mais carinhosa e não só ficar esperando a validação do outro ou se abalando com a crítica do outro. Se eu tenho um conhecimento mais profundo daquilo que me afeta, fica muito mais fácil de eu lidar com o externo. Então, talvez essa tenha sido realmente a virada. Não existe remédio rápido. É médio e longo prazo. Mas nesse curto espaço já foi o suficiente para o Neymar entender um pouquinho melhor o processo. Eu sempre digo, Celso, que o Neymar, ele é o último craque do futebol brasileiro. Que depois de Ronaldinho Gaúcho, não surgiu nenhum jogador com talento do Neymar. Porque a seleção brasileira, mesmo nos tempos de Pelé, o Pelé nunca jogou sozinho. Ao lado do Pelé ele tinha um Tostão, ele tinha um Rivelino, e o Brasil conquista no passado ele teve Garrincha. Então aquele tricampeonato, naquela fase de ouro do futebol brasileiro, teve grandes jogadores. Em 94, o Romário teve o maior parceiro da vida dele, que era o Bebeto. Como não lembrar naquela partida Brasil e Estados Unidos, que estava tudo enroscado, que o Bebeto é que decide o jogo, que ele faz o gol da vitória do Brasil. Em 2002, tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e eu sempre digo aqui, desde 2014, a seleção brasileira vive de Neymar. Não surgiu nenhum outro jogador para dividir essa responsabilidade com o Neymar. E eu não vejo hoje na seleção brasileira ainda um jogador próximo do talento do Neymar para resolver uma Copa do Mundo. Por isso que eu digo aqui, se o Neymar tiver 60%, você tem que ter ele no grupo. Eu não penso definitivamente assim, porque o Neymar precisa ter um pouco mais de senso de conjunto. Ele precisa entender que ele pode ser útil, mas se ele olhar pro grupo, não olhar para ele. Essa é a questão. Se o Neymar tiver amadurecido no sentido de pensar no conjunto, e não ele só como protagonista, como um cara que decide jogos e tudo mais, ele pode ser útil. E para isso ele precisa também estar inteiro psicologicamente, Sim. Precisa estar focado naquilo. Ele tem que fazer do futebol a principal
a principal atividade dele. Ele tem que ver a seleção brasileira como foco, ele tem que ver Copa do Mundo como foco, como faz o Cristiano Ronaldo, como faz o Messi, e não só achar que o talento pelo talento vai fazer com que ele resolva. Porque apesar, eu concordo contigo quando você diz que o Neymar é o último dos moicanos, mas ainda assim, se a gente olhar para trás com carinho, na Copa de 2014, o Oscar foi mais destaque do que ele na Copa. Por mais que ele tenha sido ali, saído do time, das circunstâncias que ele saiu, do Zúñiga, e quase ficou paralítico ali, quase que tem problema na coluna. Mas o Oscar estava se destacando mais. 2018, o Neymar em grande fase, mas quem estava brilhando na seleção era o Coutinho. Olha isso. O Neymar não conseguiu ser protagonista mesmo no sentido como foi um Romário em 94. Como foi um Ronaldo em 2002, ou um Rivaldo. Você não tem uma Copa memorável do Neymar, mesmo no auge da forma física. Quer dizer, se bem que ele foi baleado em 2022 e foi baleado em 2018, se eu não estiver equivocado. Não foi. E 14 ele saiu no meio da Copa, né? Saiu no meio da Copa. Então, você não teve um Neymar protagonista. Como é só a gente olhar para trás, jogadores que comandaram seleções em Copa do Mundo, Romário em 94, Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo em 2002, tivemos outros jogadores em outras épocas. Em 2022 ele chegou muito machucado, né? Então, se recuperou no meio da Copa, aí contra a Croácia fez aquele gol antológico e depois o Brasil conseguiu sofrer um gol faltando 4 minutos para acabar. Que é diferente do que fez o Mbappé com a França, o Modric com a Croácia. Então ele não teve esse protagonismo. Será que vai ter agora? Mais maduro? Sabe? Não tão bem fisicamente? Não sei. O Neymar, bem fisicamente, ele deve ser lembrado, precisa ser lembrado, porque ele realmente é o último dos moicanos. Para encerrar esse assunto, Celso, algo que me incomoda demais. O Ancelotti chegou no Brasil, a primeira coletiva que ele concedeu, ele foi perguntado sobre a possibilidade do Neymar. Naquele dia, o Ancelotti falou: se o Neymar tiver em condições físicas, é um grande jogador, é talentoso, estará na Copa do Mundo. Toda a coletiva é a mesma pergunta, Celso, eu não aguento mais ouvir essa pergunta. E é a mesma resposta. Parece até que as pessoas ficam procurando alguma frase que ele cai em contradição. Para criar, sei lá, um constrangimento entre o técnico e o jogador. Claro, claro. E já criou, né? Já criou. A partir do momento que uma vez ele falou que ele não é refém de ninguém, que ele não prometeu nada para ninguém. Enfim. Tem sentido isso? Tem, porque o ponto... Você fazer a mesma pergunta não, sempre? Isso não. Fazer a mesma pergunta não é falta de bom senso. Agora, a expectativa do Neymar na seleção tem a ver com aquilo que você falou. Desde que o Neymar saiu da seleção, foi um fracasso. Ninguém ocupou esse lugar de protagonista. Vinícius Júnior não ocupou, Rodrigo não ocupou, o Endrick não ocupou, muito menos. Quem está sendo candidato agora é o Estevão. Mas também não dá para você cravar que o Estevão vai ser um Neymar.